Nosso propósito. Descobrindo e vivendo a vontade de Deus para nossas vidas. Você já parou para pensar no verdadeiro propósito da sua vida? Talvez você esteja se sentindo perdido, sem direção, ou até mesmo questionando por que você está aqui. A verdade é que a Bíblia tem respostas claras para essa pergunta que todos nós fazemos em algum momento. E hoje eu vou te mostrar como você pode descobrir e viver o propósito de Deus para a sua vida. Não perca nenhum segundo deste vídeo, pois o que você vai aprender hoje pode mudar o rumo da sua vida para sempre. O propósito de vida e os questionamentos comuns. Quando pensamos sobre o propósito de vida, muitas perguntas surgem. Qual é a razão da minha existência? Por que estou passando por tudo o que estou passando? Deus tem algo específico para mim? Essas são perguntas que todos nós já nos fizemos em algum momento, e elas podem nos deixar confusos, ansiosos e até frustrados. Muitas vezes nos comparamos com os outros e nos perguntamos se estamos realmente cumprindo o propósito de Deus para nós. O que vemos nas redes sociais, a pressão da sociedade, as expectativas dos outros, tudo isso pode nos desviar do nosso propósito real. Mas a boa notícia é que a Bíblia nos oferece a chave para entender o nosso verdadeiro propósito e como viver de acordo com ele, independentemente das circunstâncias ao nosso redor. O propósito, segundo a Bíblia. A Bíblia nos diz que Deus criou cada um de nós com um propósito único e maravilhoso. Lá em Jeremias 29:11, Deus declara: "Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês", declara o Senhor, planos de prosperidade e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Este versículo nos revela que, desde o momento da nossa criação, Deus já sabia o que Ele queria para a nossa vida. Ele tem planos bons para nós, e esses planos não são planos de destruição, mas de prosperidade, paz e esperança. Outro versículo poderoso que fala sobre o nosso propósito é Efésios 2:10, que diz: "Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas." Ou seja, Deus preparou boas obras para cada um de nós, antes mesmo de nascermos. Ele nos criou com dons, talentos e habilidades específicas para cumprir um papel no seu plano divino. O propósito de vida, portanto, não está apenas em descobrir o que devemos fazer, mas também em entender quem Deus nos chamou para ser. Ele nos criou para fazer a diferença no mundo, para impactar vidas e para cumprir a missão que Ele tem para nós, com base nos planos que Ele desenhou. O propósito não está em conquistar o mundo. Muitas vezes nos enganamos pensando que o propósito de vida está em conquistar grandes coisas, em alcançar fama ou riqueza. A sociedade nos ensina que sucesso é igual a grandes realizações externas, mas o que a Bíblia nos ensina é algo completamente diferente. O verdadeiro propósito de vida está em servir a Deus e aos outros. Mateus 20, 26, 28 nos ensina: "Quem quiser tornar-se grande entre vocês, será esse o que serve. E quem quiser ser o primeiro, será o seu escravo." Jesus nos mostra que o verdadeiro propósito de vida não está em ser servido, mas em servir. Quando servimos aos outros, cumprimos o propósito de Deus para as nossas vidas, porque Ele foi o maior exemplo de serviço e humildade. O propósito de vida também está em glorificar a Deus em tudo o que fazemos, seja em nosso trabalho, em nossos relacionamentos ou em nossa vida pessoal. 1 Coríntios 10:31 diz: "Portanto, quer vocês comam, quer bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus." Isso significa que, independente do que façamos, o nosso principal objetivo deve ser refletir o caráter de Deus e dar glória ao seu nome. A jornada do propósito. Descobrir o propósito de vida não é algo imediato. Muitas vezes é uma jornada de crescimento e aprendizado. A Bíblia nos mostra que o nosso caminho é guiado por Deus e não precisamos ter tudo claro de uma vez. Provérbios 3, 5, 6 nos diz: "Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconhe-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas." Essa jornada é um processo de confiança. Deus nos guia passo a passo e muitas vezes o que Ele espera de nós é que confiemos nele, mesmo quando não vemos claramente o caminho.
é um caminho de fé e de aprendizado, onde cada passo nos aproxima mais do nosso verdadeiro propósito. Desafios ao longo da jornada. Porém, essa jornada não é fácil. Muitas vezes, enfrentamos desafios que podem nos fazer questionar nosso propósito. Podemos passar por dificuldades financeiras, emocionais, espirituais e até mesmo por crises de identidade. Mas esses desafios não significam que estamos no caminho errado. Romanos 8:28 nos lembra: sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Mesmo nos momentos difíceis, Deus está trabalhando em nosso favor. Ele usa nossas lutas para nos moldar, para fortalecer nossa fé e para nos aproximar de seu propósito. Além disso, é importante lembrar que o propósito de Deus para nossas vidas não é sempre algo grandioso aos olhos do mundo. Às vezes, Deus nos chama para coisas pequenas, mas extremamente significativas no reino de Deus, como ser um bom amigo, um bom pai, uma boa mãe, ou até mesmo apoiar aqueles ao nosso redor em momentos de necessidade. Essas pequenas coisas fazem uma grande diferença no plano divino. Como encontrar seu propósito pessoal? Agora que sabemos o que a Bíblia diz sobre o propósito de vida, como podemos encontrar o nosso propósito pessoal? A primeira coisa é buscar a direção de Deus por meio da oração. A oração é a chave para ouvir a voz de Deus e receber sabedoria e discernimento para saber qual é o caminho a seguir. Além disso, Deus nos revela nosso propósito através da sua palavra e do Espírito Santo. Ao ler as Escrituras, podemos perceber como Deus nos está guiando. O Espírito Santo também nos dá os dons e talentos necessários para cumprir a missão que Ele nos confiou. 1 Coríntios 12:4-11 fala sobre os dons espirituais que Deus dá a cada um de nós. E esses dons são ferramentas para cumprirmos a missão que Ele nos confiou. Outro aspecto importante é a reflexão pessoal. Pergunte-se: o que Deus me chamou para fazer? Quais são os dons e talentos que Ele me deu? E como posso usá-los para servi-lo e servir aos outros? Como viver o propósito? Viver o propósito de Deus para a sua vida não é uma tarefa fácil, mas é a jornada mais gratificante que você pode embarcar. Quando você entende o propósito de Deus para a sua vida, começa a ver todas as coisas sob uma nova perspectiva. Os desafios tornam-se oportunidades de crescimento. As vitórias são motivo de gratidão e o caminho se torna claro, mesmo quando a estrada é difícil. O propósito de vida, segundo a Bíblia, é servir a Deus, servir aos outros e glorificar o nome dele em tudo o que fazemos. Ao confiar em Deus, seguir seu plano e viver para a sua glória, você encontrará a verdadeira paz e satisfação. O propósito de sua vida é muito mais do que você pode imaginar e Deus tem um futuro de esperança para você. Não se apresse, não se compare com os outros e lembre-se, o seu propósito é único. Descubra-o e viva-o com toda a sua força. Deus tem algo maravilhoso para você. Conclusão final. Em um mundo onde somos constantemente desafiados a definir nosso próprio destino, a Bíblia nos lembra que o nosso verdadeiro propósito é encontrado em Deus. Ao buscar seu plano, ao confiar em sua direção e ao viver com a intenção de glorificar seu nome, você encontrará a verdadeira paz e satisfação. O propósito de sua vida é muito mais do que você pode imaginar e Deus tem um futuro de esperança para você. Não se apresse, não se compare com os outros e lembre-se, o seu propósito é único. Descubra-o e viva-o com toda a sua força. Deus tem algo maravilhoso para você. Espero que este vídeo tenha sido uma bênção para você. Se você gostou, curta, compartilhe e inscreva-se para não perder nenhum novo estudo. Que Deus o abençoe e até o próximo vídeo.